Olá, sétimo ano, tudo bem? Última aula, eu comentei com vocês sobre um trabalho bem legal. Desculpa, minha voz tá horrível. E nós vamos fazer vídeos de 30 segundos, 1 minuto, tá? Sobre os temas que nós estamos estudando. Então, eu ainda não deixei as atividades, os temas para vocês, porque eu vou dar prosseguimento na matéria, explicando, e depois que eu vou pedir vocês para fazer os vídeos, tá? Não vou deixar vocês fazer o vídeo sem que eu tenha explicado a matéria. Tá bom. Na última aula, nós paramos no reino fungi e ficou a parada obrigatória para fazer. Então, vocês vão fazer ela de tarefa, página 12, do número 1 ao 6. Essa daqui. Vai fotografar e postar na plataforma. E agora, na página 13, nós vamos começar a falar do reino plantar. Esse reino reúne as plantas, organismos pluricelulares, eucariontes e fotossintetizantes. Suas células, chamadas de células vegetais, apresentam um grande vacúolo central, parede celular composta de celulose e cloroplastos. Assim como os demais seres vivos, as plantas estão adaptadas ao ambiente em que vivem, apresentando características específicas que permitem viver nele. Por exemplo, muitas plantas que vivem em ambientes secos acumulam água, e plantas que vivem em solos lamacentos ou alagados apresentam raízes que saem do solo, o que possibilitam a obtenção de gás oxigênio. A diversidade de plantas é classificada em 4 grandes grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As briófitas são plantas reunidas nesse grupo, costumam ser pequenas, com poucos centímetros de altura. Elas não apresentam estruturas relacionadas ao transporte de água no interior do organismo, por isso são chamadas avasculares. Esse transporte ocorre célula a célula, assim como o dos produtos da fotossíntese. As briófitas não apresentam tecidos verdadeiros, raiz, caule e folhas. Além disso, sua reprodução é dependente da presença da água do ambiente. São comumente encontradas em locais úmidos. Já as pteridófitas são um grupo que reúne plantas que apresentam vasos condutores, tecidos especializados em transportar água e nutrientes pela planta, sendo, portanto, denominadas vasculares. Os líquidos transportados são de 2 tipos: seiva do xilema, composta de água e sais minerais, é transportada em um conjunto de vasos denominado xilema. Seiva do floema, composta de água e produtos da fotossíntese, é transportada em um conjunto de vasos denominado floema. As pteridófitas apresentam raiz, caule e folhas. A raiz é a estrutura que ajuda a planta a se fixar no solo e absorver água e sais minerais. O caule está geralmente relacionado com a sustentação da planta, enquanto as folhas costumam ser responsáveis pela fotossíntese. Embora consigam absorver água do solo, as pteridófitas também necessitam de água do ambiente para a reprodução. Portanto, geralmente também são encontradas em locais úmidos. As samambaias seriam um exemplo de pteridófitas, ok? As gimnospermas. As plantas desse grupo são vasculares, dotadas de raiz, caule e folhas. Apresentam também semente, estrutura relacionada à reprodução que contém o embrião da planta. As gimnospermas não dependem da água do ambiente para a reprodução, portanto, podem habitar diversos locais. Os representantes mais conhecidos desse grupo são os pinheiros, as cicas, os ginkgos e as sequoias. As gimnospermas podem atingir grandes alturas. Algumas espécies atingem mais de 100 metros. A parede das plantas do xilema, a parede das células do xilema deste grupo é composta de um material chamado lignum, que confere grande rigidez e auxilia na sustentação dessas plantas, contribuindo para atingir grandes alturas.
Diversas espécies de gimnospermas estão ameaçadas de extinção. Um dos principais motivos para isso é a derrubada dessas plantas para obtenção de madeira. Angiospermas são as plantas mais comuns e abundantes do planeta, sendo encontradas em diversos tipos de ambiente. Ipês, macieiras e roseiros são exemplos de angiospermas. Em comum, todas as angiospermas são vasculares e possuem semente, flores e fruto. A flor está relacionada à reprodução e a parte dela costuma se desenvolver formando o fruto, que protege a semente. Elas também apresentam raiz, caule e folhas. Como as gimnospermas, as angiospermas não dependem da água do ambiente para a reprodução. Então, meninos, eu vou passar para vocês a tarefa. Vou parar aqui em angiospermas, vou anotando os temas e nós vamos conversar no grupo para ver quem vai ficar com qual tema. E assim já ir adiantando e nas próximas aulas a gente ir postando pouco a pouco. Combinado? Então, 7º ano, lá na página 12, vocês vão fazer número 1 ao 6, fotografar, postar na plataforma. Quem não conseguir postar na plataforma, não sabe ainda, pode mandar no meu privado, belezinha? Então, tchau, tchau, beijinhos.